Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Nessa semana tivemos as eleições das duas casas para o comando das duas casas legislativas no âmbito federal. Depois das vitórias de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, a Bolsa de Valores de São Paulo teve um bom desempenho e o dólar experimentou uma pequena queda. Rapidamente, surgiram algumas interpretações destacando que a pauta de reformas no Congresso brasileiro poderia ser destravada e que a economia brasileira poderia experimentar um processo de recuperação mais veloz, um processo de recuperação mais acelerado. Pessoalmente, considero que há bastante precipitação nesse tipo de análise. Se a gente começar falando sobre a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de São Paulo não é o Brasil, não é o comportamento das empresas brasileiras em geral. Estamos falando da nata, da elite das empresas brasileiras, ou seja, empresas que têm boa governança, empresas que têm capacidade de captar recursos, de pegar empréstimos com muita facilidade, várias empresas que são exportadoras e, consequentemente, têm receitas em dólares bastante sólidas, bastante contínuas. Portanto, as empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo estão muito acima da média das empresas brasileiras e, naturalmente, acabam tendo um desempenho bem melhor, acabam se recuperando mais rápido em momentos de crise, acabam tendo um processo de valorização das suas ações um pouco descolado do comportamento do restante da economia brasileira. Além disso, quando se fala de dólar, existe aí uma tendência de queda do dólar no Brasil para os próximos meses. Isso acontece principalmente por conta da expectativa de que o juro vai ser mantido muito baixo nos Estados Unidos até pelo menos 2022, e no Brasil, ao contrário, existe aí uma crescente expectativa de alta da taxa de juro básica por aqui. Então, em condições normais, a tendência aí para os próximos meses é que o dólar caia mesmo, a não ser que surja um fato novo que mude e inflexione essa tendência e essa expectativa. No que tange a essa argumentação de que serão removidas as oposições nos comandos das casas legislativas a uma agenda de reformas do governo, me parece um raciocínio, uma racionalidade um pouco estranha. Afinal, é muito difícil você fazer oposição a reformas que não existem. Se a gente pensar no caso da reforma tributária em particular, tudo que o governo apresentou até agora foi a fusão do PIS com o COFINS. Isso não é reforma tributária. A reforma tributária envolve uma complexidade, uma profundidade de propostas que até agora não foi apresentada. Se a gente pensar na reforma administrativa que foi enviada pelo governo, é uma reforma administrativa sem potência fiscal. Até a gente pode observar que a elite do funcionalismo não é tocada. Como fazer uma reforma administrativa se essa reforma administrativa não é para todos, ou se algumas classes de servidores públicos mais bem remunerados acabam sendo preservados? Difícil acreditar que é uma reforma administrativa efetivamente de futuro. Tanto isso é verdade que a grande qualidade da reforma administrativa proposta pelo governo foi haver uma reforma administrativa e, consequentemente, colocar esse tipo de tópico no debate. Se pensarmos em relação ao auxílio emergencial, o governo não tem uma proposta de auxílio emergencial. O auxílio emergencial, tão importante, tão relevante para a economia brasileira e para a sobrevivência de muitas famílias ao longo do ano de 2020, foi encerrado em 31 de dezembro. Estamos no início de fevereiro e não há qualquer proposta do governo para a implementação de uma política social, para uma rede de proteção num contingente muito significativo da sociedade brasileira que vem sofrendo os efeitos econômicos da pandemia da Covid-19. E, por fim, estamos falando de um governo que não tem um projeto econômico, não tem um planejamento econômico
para o enfrentamento dos efeitos gravíssimos da pandemia da Covid-19, não tem uma agenda de aumento de produtividade, não tem uma agenda que possa efetivamente impulsionar a recuperação da economia brasileira de forma mais acelerada. Estamos falando de um governo que não tem agenda do ponto de vista econômico. Isso é grave, isso é problemático. Portanto, não acredito que a troca nas casas legislativas, no comando das casas legislativas, vai destravar qualquer tipo de agenda reformista pela simples razão de que não existe uma agenda reformista. Não existe um projeto de recuperação da economia brasileira pensado e estruturado. Nesse sentido, infelizmente, tem uma visão muito pessimista em relação ao desempenho da economia brasileira nesse ano de 2021/2022. Tudo indica que nós vamos depender muito do setor externo, particularmente do preço internacional das commodities, que deve se recuperar, impulsionado pelo crescimento chinês, que deve ser muito significativo nesse ano de 2021, e se, claro, nós tivermos aí o ressurgimento de algum tipo de auxílio emergencial que possa fomentar um pouco o mercado consumidor brasileiro. No mais, a gente não tem nada estruturado nem pensado. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história e trazer sempre as novidades aqui no Petit Jornal. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, fica aqui o convite para você se tornar nosso apoiador. Lá no site do Petit, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. O Petit Jornal é uma mídia 100% independente, não tem nenhum conglomerado por trás ou produtora por trás, uma mídia que é mantida exclusivamente pelo auxílio generoso de seus apoiadores. Além disso, vou colocar tagueado aqui o link do petitcursos.com.br, onde eu e o professor Tanguy aprofundamos alguns temas da economia e da política internacional. Atualmente, estamos falando sobre o Oriente Médio. Dá uma olhadinha que tenho certeza que você vai encontrar algo que vai gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.